Já ir para ir adiantando, Isabela? Ah, tá. Eu vou colocar você como host de novo. Pronto. É você que tem que aceitar o pessoal agora, tá? Deixa eu tentar agora compartilhar de novo. Pessoal, voltando aí, então para a parte de... Esperar mais uns minutinhos, né? Estávamos com quantos participantes, Isabela, se lembra? Se eu não me engano, era 39. Às vezes demora um pouquinho para o pessoal voltar mesmo. Então, só para isso, até para me ir situando um pouco melhor, né? E direcionando, e o pessoal, a hora que voltar, eles conseguem acompanhar a nossa fala. Eu estava iniciando aí o fato do carbono, ou desculpa, dos hidrocarbonetos serem utilizados aí como forma de combustível, né? Tanto na utilização como combustível para veículos ou entre outros, devido às reações, né, de combustão que esses compostos sofrem, né? O que é uma reação de combustão? É uma reação que ocorre entre um combustível, no caso, um desses compostos, seja o metano, butano, entre outros, com um comburente, que geralmente é o gás de cozinha, e é necessário aí para que essa reação ocorra uma faísca. Então, quando a gente pensa nas reações de combustão, elas são reações ditas exotérmicas, que libera calor, e aí esse calor liberado, né, essa energia liberada, ela é utilizada para ser transformada em outras fontes de energia, seja para aquecimento, né, para o movimento dos motores, entre outras formas, certo? E aí, quando a gente pensa nos impactos ambientais relacionados aí ao petróleo, a gente tem a produção de alguns produtos a partir dessa reação de combustão. Por exemplo, o metano, que eu trouxe aqui a combustão completa do metano. Qualquer reação, né, de combustão completa de um composto orgânico vai formar aí gás carbônico e água, certo? Se ela for completa, os únicos produtos que serão formados, gás carbônico e água. Então, olha aqui, eu tenho o CH4, que é o metano, reagindo com o gás oxigênio, formando gás carbônico ou dióxido de carbono aí, mais água. E essa reação libera uma determinada quantidade de energia. Eu consegui terminar os slides agora e não consegui trazer valores, né, das entalpias associadas nessas reações de combustão para a gente fazer um comparativo. E temos também aqui a combustão completa do propano, que é um dos gases utilizados aí no gás de cozinha. Quando a gente tiver uma combustão completa, a gente vai liberar gás carbônico mais água. Aqui a combustão completa do butano também libera gás carbônico e água, da gasolina, né, formando aí gás carbônico e água. Então, se a gente compara, por exemplo, o, o butano, desculpa, o metano com o octano, que é um dos componentes aí da gasolina, a gente libera aqui para cada 1 mol desse composto orgânico que é queimado, nós temos, no caso do metano, para cada 1 mol dele queimado, a gente tem a produção de 1 mol de gás carbônico. Já a gasolina, para cada 1 mol de octano queimado, a gente tem a produção de 8 mols de gás carbônico. Então, olha liberado na combustão completa do octano. Temos aí também a combustão incompleta, que se eu tiver deficiência de oxigênio, se a quantidade de oxigênio presente estiver baixa,
em alguns casos, monóxido de carbono, que é também um gás poluente, ele é tóxico, em regiões aí fechadas, ele pode levar à morte, né, de pessoas, então, por isso que em túneis a passagem tem que ser rápida por conta da emissão aí de monóxido na queima também da gasolina. E nós temos também a formação de carbono elementar. Aqui eu trouxe só 2 exemplos da combustão incompleta formando monóxido e da combustão incompleta formando carbono elementar. E aí, se a gente pensar nos impactos ambientais, a gente tem o petróleo como problema desde as substâncias voláteis que são emitidas, por exemplo, no processo aí no fracionamento do petróleo, e produtos aí da combustão, que são gases que intensificam o efeito estufa, que o professor Wilson vai falar um pouco mais com vocês sobre esse problema aí que nós temos, que gera aí a intensificação do efeito estufa, o aquecimento global. E nós temos também aí o problema quando a gente pensa, né, que muitos desses produtos obtidos do petróleo não são biodegradáveis, então eles vão permanecer aí no meio ambiente por longos períodos, né? Por exemplo, o plástico, né? A gente tem aí anos, né, vários anos para degradar uma amostra. E o que está sendo feito aí para minimizar esses impactos? Hoje a gente já está utilizando alternativas de energia, né, e matéria-prima. A gente já está pensando em fontes de alternativas, como, por exemplo, os biocombustíveis, a utilização também de plásticos biodegradáveis. Hoje a gente já tem estudos, por exemplo, da obtenção de plásticos a partir do etanol. Então, a gente já está tendo outras fontes, né, que substituem aí o petróleo. Certo? Acho que é isso. Eu vou deixar agora o professor Wilson falar, se alguém tiver depois alguma pergunta, e se eu lembrar de algo que eu esqueci de comentar com vocês, no final eu faço a fala. Se vocês também quiserem os slides, eu posso disponibilizar para a Isabela, se alguém tiver interesse nesse material, sem problema. Certo? Me manda que eu compartilho com eles, para quem pedir. Sempre tem gente pedindo os slides. Agora, como é que eu transfiro pro... Você clica em cima do nome dele, aí vai aparecer um negócio que está escrito More. Aí você coloca no que está escrito Make Host. Vou colocar os meus aqui, ver se vão funcionar. Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá. Então, boa noite, pessoal. Tudo jóia? Permitam-me apresentar. Meu nome é Wilson Kanashiro, né? Sou biólogo formado pela UFMT aqui de Rondonópolis, antiga UFMT, e hoje muita luta UFR, né? Isso é muito legal. Mestrado também aqui pela própria UFMT em engenharia agrícola e trabalho nos cursos de agronomia, alguns cursos da saúde também, né? No nível de graduação. Algumas pós-graduações, eu também dou aula, e no ensino médio, né? Além dos cursinhos pré-vestibulares. E esse ano eu estou tendo uma experiência bacana, que é trabalhar com o nono ano, primeiro ano que eu estou trabalhando com o nono ano, e é uma experiência deliciosa, aí, preparando essa turminha aí já para entrar no Enem, né? Então, muito obrigado aí a Isabela pelo convite, né? Parabéns, professora Ana Paula, pela apresentação. Obrigado também pela presença de alguns colegas que eu já identifiquei aqui. E eu sempre gosto de começar as apresentações, né, valorizando quem está presente. Vocês já pararam para pensar o quanto que vocês estão fazendo por vocês estando aqui hoje, né? Então, deixa eu dar meu boa noite, meu boa tarde, né? Acho que é boa tarde, boa noite, né, professora Ana? Para mim, acho que é boa tarde, porque eu não jantei ainda, né? Então, é boa tarde. Então, boa tarde. Boa tarde. Também, boa tarde. Boa tarde, Ada. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Paula Aimee Sancho. Boa tarde, Bianca. Camila Machado. Galera, ter vocês conosco na Bioquarentena é muito legal. Dabi, Dai, Fabiana, Gabriel, Roberto, Gabriela Brito, Georgia Fernanda, Giovana Carvalho e Yasmin Costa.
Boa noite, Isabela Machado. Bio na quarentena, vocês e nós lado a lado. Janaína Bernardo, Júlia Lima, Júnior Neres e Lavínia. Boa noite, Leonardo, Luana e Lucas. Boa noite, Maria Luísa e Nívia. Deixa eu descer a barrinha aqui para ver o nome de mais gente aqui. Paula, Rebeca e Renata. Boa noite, Vanessa e Verena. É nós na Bio Quarentena. E boa noite, professora Isabela Negre, que cuida Boa dessa noite. aqui. Se Isabela não tem isso aqui, não é verdade? Moçada, então, o convite foi para falar um pouco de aquecimento global e combustíveis renováveis, né? Eu preparei um material aqui, a gente vai bater um papo, se necessário for, encaminhe dúvidas e a gente vai trabalhar isso aí com vocês. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos para o conceito primeiro. Vamos dar uma olhadinha no que seria esse aquecimento global. O aquecimento global ele vai se caracterizar, né, pela elevação lenta e constante das temperaturas médias do planeta. Em geral, né, em função das atividades antrópicas. O que são atividades antrópicas? Atividades desenvolvidas pelo homem. E essas atividades tendem a emitir, né, gases de efeito estufa. Muita atenção a você que vai fazer prova. Boa parte das vezes aparece uma sigla GES, que são gases de efeito estufa. Tudo bem? Somadas às perturbações de desmatamento. Então, um conceito amplo do que seria aquecimento está escrito aí para nós. Eu vou disponibilizar esse material depois para a professora Isabela e ela encaminha para vocês. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho de efeito estufa, não é verdade? E aí eu sempre costumo trabalhar com os alunos, antes de falar de efeito estufa, falar um pouco, né, do que seria esse efeito estufa, porque existe uma tendência na mídia a colocar o efeito estufa como algo ruim. E não é. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Na faculdade, quando a gente faz biologia, tem um exercício que a gente faz lá, que é o terrário. Então, você pega um aquário vazio, né? Coloca ali pedrinhas, coloca solo, coloca plantinha, coloca bichinho e fecha isso com plástico, né? Você fecha ele direitinho, coloca água, é claro, né? E fecha tudo isso. E aí a pergunta que a gente sempre faz para os alunos quando apresenta isso pela primeira vez, um vidro fechado com planta e bicho dentro, o que acontece? A maioria pensa que vai morrer, que os bichos vão morrer, que as plantas vão morrer. Mas o que ocorre ali nesse sistema fechado, gente? Eu tenho planta fazendo fotossíntese, liberando oxigênio no meio. E eu tenho animais buscando esse oxigênio para a respiração e liberando CO2 no meio. A planta pega o CO2 e faz fotossíntese e assim por diante. Kanashiro, mas ainda está meio esquisito isso aí. Como é que pode um aquário fechado, um ambiente fechado, né, ter vida dentro dele? É simples, gente. O que eu tenho depois da atmosfera, lá no espaço sideral? Eu não tenho mais nada. Então, o próprio planeta é uma estufa. O próprio planeta é protegido por uma camada de gases que mantém, né, as condições de vida aqui dentro, né, dentro da normalidade, mas lá fora é impossível de sobreviver. Então, isso é legal para a gente entender que a gente vive dentro de um sistema finito, não é verdade? Nós temos um sistema finito de reações que vão ocorrendo, uma dependendo da outra. Se a gente não gerenciar isso aí, eu vou ter deslocamentos de material de um determinado setor para o outro. Aguenta aí que eu já vou falar de ciclo biogeoquímico e isso melhora bastante. Então, como que funciona o efeito estufa? Parte dos raios solares serão refletidos na atmosfera. A outra parte entra, né? E essa que entra aquece a crosta terrestre. E aí dá para dar uma passeada lá na física agora, né? Um pouquinho de termodinâmica. Você tem a crosta terrestre sendo aquecida, ela aquece o ar que está imediatamente em contato com ela. Esse ar vai diminuir a densidade, ele tende a subir. Quando essa camada de ar ascende e se afasta da crosta terrestre, ela esfria e volta novamente. Então, esse movimento de esfriar e esquentar vai mantendo as condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Tudo bem? A gente falou um pouquinho aqui da modificação vertical da atmosfera. Vamos dar uma olhadinha no todo, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Efeito estufa. É o efeito estufa quem garante a vida na Terra. Então, esse negócio de falar que efeito estufa é ruim, não. Ele é bom. O que não pode é o incremento do efeito estufa. Aí vai entrar em aquecimento global. Tudo bem? A sua presença é que vai garantir o equilíbrio térmico do planeta. E esse equilíbrio é mantido pelas trocas gasosas entre o planeta e os gases atmosféricos. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão. Ó. Imagina o planeta Terra, né?
Quem já lembra lá da aula de geografia, lembra que essa aqui é a parte da zona equatorial, é a parte mais quente do planeta. Tudo bem? Agora lembra que essa estrutura ela não está parada, ela está girando, né? E aí eu preciso lembrar assim, nem lembrar, considerar, para a gente entender melhor isso aqui, gente. Ó, pensa o seguinte, que o ângulo de incidência do raio solar ele interfere na quantidade de energia térmica que esse raio solar carrega. Tudo bem? Você imagina aí um raio solar ao meio-dia aqui em cima da sua cabeça e tenta imaginar uma área de 1 metro quadrado. Toda a energia térmica e luminosa que esse raio solar pode carregar, ele tá distribuído agora numa área de 1 metro quadrado. Agora, se você inclinar um pouquinho o ângulo de incidência do raio solar, correto? Sua sombra vai ficar maior, não é verdade? Mas o que acontece nessa hora? Vamos considerar que agora você esteja projetando aí todo aquele raio solar que estava cobrindo uma área de 1 metro, ela está em 2 metros. Da mesma forma que a luz foi diminuída, a temperatura também foi distribuída. E aí, à medida que o ângulo de raio solar vai modificando, eu tenho maior ou menor entrega de temperatura. Moçada, dá para a gente perceber isso aqui na nossa cidade, é só olhar o horário. 6h30 da manhã, né? Como é que está a sua sombra? Ela está longa. Por quê? Porque o ângulo de incidência é oblíquo, certo? À medida que esse sol vem para a sua cabeça, vai chegando bem próximo do reto e aí você tem, né, uma temperatura mais alta e depois volta a cair novamente. Então dá para a gente perceber essa variação em um único dia. Imagine ambientes do planeta que tem essa entrega de raio solar de maneira constante. Olha lá, o raio solar vai chegando, correto? E ele chega com diferentes ângulos de incidência nas diferentes áreas do planeta. Ângulos mais oblíquos aqui nos polos, ângulos mais retos próximo à linha do Equador. Portanto, a entrega térmica vai ser maior nessa parte. Tudo bem? Não é foco da aula, mas vamos dar um pulinho lá na bioquímica rapidinho, tá? Ó, aumentou a temperatura, o que acontece com a enzima? Aumento da velocidade de reação enzimática. Claro, você não pode desnaturar, tudo bem? Então, eu tenho uma velocidade mais rápida de reação na zona equatorial, na zona tropical. Se eu vou na ecologia agora, com o conceito da bioquímica, eu lembro que a biodiversidade está mais distribuída, está mais aglomerada aí, é bem maior. Posso dizer, então, que a vida acontece mais rápido na linha do Equador. Tá claro para nós, gente? É claro que eu tenho que ter temperatura e tenho que ter umidade, tá? E o que acontece, então, com esse ar que está sendo aquecido, com essa crosta terrestre está sendo aquecida? Tem aquela troca que eu falei, gente, ó. O ar quente vai ascender na zona equatorial e vai se deslocar para os polos. Olha só que legal, tá? Lá nos polos ele esfria, ganha densidade e vem, né, de novo para resfriar a zona equatorial. Imagina agora isso aí acontecendo também na água, né, dos oceanos. E aí você tem as correntes constantes, as correntes permanentes, as correntes marinhas. Né? Quem já assistiu aquele filme lá do peixinho, lá do Procurando Nemo, né? Então as tartarugas lá, bicho, que andam lá na corrente, velho, vem com a gente. Aquilo existe, correto? Não as tartarugas conversando, tá, gente? Mas existe aquelas correntes constantes que são impulsionadas, né, por uma série de fatores, dentre elas a diferença de potencial térmico. E isso vai fazer com que o planeta vá se regulando do ponto de vista térmico. Tranquilo até aqui, né, moçada? Seguindo, então, vamos dar uma olhadinha agora na atmosfera. Isso aí é uma tabelinha, né, que a gente encontra, tem algumas variações quando você encontra na internet, mas enfim. O que a gente quer mostrar para vocês aqui e que tem muita pegadinha em questão de Enem vestibular? Moçada, o gás mais, né, de maior ocorrência na atmosfera é o nitrogênio. Não tem discussão. Olha lá, 78%. Tudo bem? E olha que legal. Toda hora dá para ir na bioquímica, gente. Qual é o composto orgânico de maior ocorrência na matéria, né, nos seres vivos? Proteína. Proteína precisa de nitrogênio. Então, nada mais, né, lógico do que eu ter mais nitrogênio na atmosfera, consequentemente, eu terei mais nitrogênio na matéria orgânica. Tudo bem? De uma forma geral. Aí, olha só o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, 0,035.
Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque, às vezes, em função do apelo de mídia, né, de reportagens, né, de um monte de coisa que fala, eu já vi questões dizendo o seguinte: cidade tal, que tem uma aptidão industrial, tem uma grande emissão de poluentes, né, de gases de efeito estufa, patati, patatá, patati, patatá. Nessas condições, qual é o gás que ocorre em maior quantidade na atmosfera dessas cidades? Gente, vai ser sempre nitrogênio. Tudo bem? Se tiver CO2 ou monóxido de carbono, dióxido de carbono ou monóxido de carbono, como a professora Ana Paula falou, esses gases são tóxicos. Tudo bem? Não dá para ter isso aí em maior quantidade na atmosfera. Se for ele a maior quantidade na atmosfera, não tinha nenhum ser vivo ali mais. Beleza? Porque ele vai complicar toda a parte respiratória. Então, em hipótese alguma, a não ser ambiente fechado, como foi citado, eu terei mais dióxido de carbono no ambiente. Nem em cidades com aptidão industrial, como disse o enunciado. Tudo bem? Fechou? Seguindo agora, como seria a nossa atmosfera, né? Respeitando as devidas proporções, não está em proporção, não está em escala, tá, gente? Mas é só para a gente demonstrar. Teríamos aí nitrogênio, tem água, né? Tem vapor d'água, oxigênio ali, oxigênio molecular, óleo, o ozônio, CO2, enfim. Tudo bem? Vários gases na atmosfera. Vamos tentar entender como é que isso aí funciona. Ó, olha lá. O CO2 entra pela folha, a água entra pela raiz, e quando a planta tem acesso a carbono e água, ela forma carboidrato, ela forma açúcar. Tudo bem? Formou açúcar, né? Isso aí é a glicose, C6H12O6, tá? O que eu tenho ali agora para como é que se diz? Para poder seguir com o metabolismo da planta. O que vai precisar? Vai precisar de material plástico para crescimento. Energia ela já tem. E aí a planta absorve nitrogênio. Em geral, para quem está estudando o ciclo do nitrogênio, são os nitratos que são absorvidos nesse ponto. Moçada, se eu tenho carbono, se eu tenho hidrogênio, se eu tenho oxigênio e nitrogênio, dá para fabricar aminoácido. Olha que legal, tá? Tem açúcar. Sobrou açúcar, óleo. Óleo ou gordura. Se for animal, gordura. Se for vegetal, óleo. Tudo bem? Se colocou aminoácido agora, se colocou nitrogênio agora, forma aminoácido. Se formar aminoácido, forma proteína. Se formar proteína, é o ribossomo trabalhando. O ribossomo trabalhando, crescimento de célula. Célula crescendo, tecido expandindo. Tecido expandindo, organismo crescendo. Olha que legal. Tudo bem? Não adianta só açúcar. Eu tenho que ter material plástico para construção de tecido. E aí nós estamos vendo, né, nessa hora, o carbono que estava na atmosfera foi mobilizado na matéria orgânica. Tudo bem? E aí o que ocorre? Ó, tá? Eu tenho ali, em algumas situações, né, o aumento da quantidade de água, porque essa planta vai transpirar, tem evaporação do solo, e aí você tem aumento da concentração de água, saturação de água, e essa água é devolvida para o solo em forma de chuva. Estamos falando aí, né, pegando uma carona e falando do ciclo biogeoquímico da água. Tudo bem? Beleza. Essa planta vai cumprindo com o seu metabolismo e ela chega no final do seu ciclo. Essa planta está, né, envelhecendo, está amadurecendo. E quando amadurecer, vai chegar uma hora que ela morre. 1 minuto de silêncio pela morte da planta. Ok? E quando ela morrer, o que acontece, gente? Decomposição. O que tinha na matéria orgânica dessa planta fica no solo e uma parte volta para a atmosfera, fechando o ciclo biogeoquímico dos compostos. Tudo bem? Então, agora eu falei um pouquinho dos gases atmosféricos. E agora entra no que a professora falou, a professora Ana Paula falou, né, dos gases antrópicos, gases que são produzidos a partir da queima dos combustíveis fósseis. Então, uma parte desse material que foi retirado da atmosfera, que ficou na planta, que depois levou alguns milhões de anos e ficou mobilizado, onde ele estava? Estava no solo. Olha lá o que acontece quando eu escavo isso, tá? Espera aí que... eu admiti aqui, vamos lá. Então, olha lá o que acontece, ó. Eu tenho agora... Só um minutinho, gente. Está chegando gente aqui. Então, olha lá. Eu vou agora retirar esse material que está lá há alguns milhões de anos e vou trazer para a superfície. Depois que eu trouxer, gente, eu levo para onde? Eu levo para as fábricas.
Chegando nas fábricas, eu queimo esse combustível. E qual é o resultado disso? Agora eu tenho um gás novo. Não é um gás novo, é um gás que aumentou a sua emissão, né, a partir de toda a atividade industrial, o gás metano. Tudo bem? Qual que é o problema desse gás? Quimicamente, né, ele teria, em função da sua arquitetura, 21 vezes maior potencial de aquecimento. Tudo bem? Então, se você o expuser ao sol, ele tem aí mais chance de aquecer do que um CO2, por exemplo. Kanashiro, eu não estou entendendo nada. Como é que assim um gás esquenta mais que o outro? Gente, nós estamos falando de estruturação química, né? E que, é claro, vai trazer um comportamento físico. Se eu tiver uma barra de madeira e uma barra de ferro e expuser as duas ao sol, é claro que a de metal vai aquecer mais, né? Então, são características dos compostos, características das moléculas. Então, o metano ele tem um potencial de aquecimento de até 21 vezes mais que o CO2. Por isso, ele se tornou um grande vilão, né, do aquecimento. Tudo bem? Seguindo. O que vem a ser um ciclo biogeoquímico? Vamos lá, ó. Toda vez que você está estudando um elemento, uma hora ele está na fase bio, outra hora ele está na fase gel e outra hora ele está na fase química. Tudo bem? Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu tenho carbono na fase bio, é o carbono que está no nosso corpo agora, que está no corpo das plantas, é tudo isso aí, certo? O da fase gel é o carbono que está mobilizado na matéria orgânica, que ainda está sendo decomposta, ou ainda o carbono mobilizado nos combustíveis fósseis, certinho? E químico é quando ele está disponível para novas ligações. E aí ele vai estar em várias etapas, né? Ele estaria disponível para retornar ao ciclo. Então, vamos entender o seguinte agora. O que acontece quando o homem interfere? Né? Ele passa alguns elementos, e hoje o nosso foco é carbono, gás carbônico e aquecimento global, ele tira muito gás carbônico, ele tira muito carbono lá dos reservatórios fósseis e traz para a atmosfera. Então, ele tira lá da fase gel e traz para a fase química, vamos dizer, fica disponível na atmosfera. O problema é que agora a gente comentou o seguinte, que a atmosfera tem, dentre outras funções, a capacidade ou a função de fazer a retenção de calor no planeta. Agora, se eu aumentar a quantidade de gás nessa atmosfera, a tendência é que ela aumente a capacidade de retenção de calor. Tudo bem? Então, vamos fazer um feedback para a gente melhorar o entendimento aqui. Ó. Primeira coisa, o terrário. Né? A gente viu lá que o terrário é um sistema fechado, o planeta também é um sistema fechado. Gases atmosféricos. A gente viu que são gases que estão aí, né, em constante renovação no ambiente, certo? Em hora mobiliza, outra hora volta, os ciclos biogeoquímicos. E os gases antrópicos, que são os gases produzidos pelas atividades humanas, tá? Então, vamos aqui rapidão. Gases antrópicos são os gases oriundos da queima dos combustíveis fósseis, beleza? Tem um outro aqui que entrou com grande importância recentemente, que é o metano produzido pelos bovinos. Né? Então, aí alguns ambientalistas alegam que o pum do boi, rico em metano, aquele gás com maior quantidade, ou com 21 vezes maior potencialidade de aquecimento, seriam dos responsáveis pelo aquecimento global. Né? Alguns acreditam até num apocalipse, né, gente? Essas piadinhas minhas são ótimas. Eu sou humorista, tá, gente? Tá? Eu treino todo dia em casa, essas babaquices. Olha lá. Então, eu tenho aí o metano, que seria oriundo do pum do boi, vamos dizer assim, né? Os gases dos animais. E aí nós não podemos esquecer do que são ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, eu tenho esses elementos, ora dentro do animal, ora dentro de uma planta, ora no solo, ora na atmosfera. E eu não posso esquecer que o efeito estufa é bacana. O que não pode é incrementar esse efeito estufa. E aí eu estou falando de aquecimento global. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos para algumas soluções agora. Os chamados combustíveis renováveis. 10 minutinhos para cair, hein, moçada? Ó, combustíveis renováveis, então. Qual que é a vantagem deles? E por que são renováveis? Porque eles são oriundos de fontes vegetais e animais. Eu vou dar exemplos aqui bem rápidos, que seria do etanol e do próprio biodiesel. Tudo bem? O biodiesel ele vem de gordura animal, depois eu vou falar dele no finalzinho. Mas eu teria aí o etanol, tá? O processo produtivo, quando eu produzo mais cana-de-açúcar, eu faço o resgate do CO2
né, do carbono emitido no ciclo de queima. Então, o combustível que eu vou produzir ano que vem, tá, ele vai utilizar CO2 do combustível queimado esse ano. Essa é a ideia, tudo bem? Então, vamos lá. Algumas questões nos induzem a pensar que o combustível verde ou combustível renovável, tá, ele não é tóxico, ele não é poluente. Ele é poluente sim, gente. Então, por que ele é considerado combustível verde? Porque o ciclo dele fecha mais rápido, né? A professora falou aí de alguns milhões de anos aí até virar petróleo. Então, você imagina a gasolina que você queimou esse ano, quando que ela vira petróleo de novo? Né? O óleo diesel que você queimou esse ano, quando que ele volta a ser petróleo? Então, daqui uns milhõezinhos de anos, tudo bem? Então, a ideia do combustível renovável é que ele tem aí um ciclo de fechamento mais rápido. Então, aquele gás que vai para a atmosfera, ele volta novamente num ciclo um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque os vegetais fazem fotossíntese. E qual que é a equação da fotossíntese? CO2 mais água, né, que é igual a C6H12O6 mais O2. É gás carbônico mais água, que resulta em glicose mais oxigênio. E esse CO2 vem da onde? Se eu estiver queimando combustíveis fósseis, olha aí, ó, tá? Vem dessa combustão completa. Nossa, Kanashiro, você preparou até as equações de combustão. Sim, eu sempre preparo bem minhas apresentações. Mentira, gente. Isso aqui eu roubei da professora Ana Paula na hora que ela estava apresentando. Tá? Mas eu achei interessantíssimo, porque olha só, CO2, né? CO2. Se isso aqui for de combustíveis fósseis, vai demorar quantos milhões de anos para voltar para o reservatório na fase gel? Estão entendendo? Então, é aí que entram os combustíveis renováveis e as suas vantagens. Tranquilos até aqui? Outra situação, né? Camada de ozônio. O grande vilão agora é o clorofluorcarbono, um gás que era adicionado aos aerosóis e sistemas de refrigeração, correto? Que hoje ele é proibido. Mas o que acontecia ainda? Costuma cair nas provas, tá? Qual era a reação que ocorria, gente? Então, olha lá, ó, o cloro do clorofluorcarbono, ele sobe e lá ele vai encontrar o ozônio, que é o O3, aí teria ali uma reação, né, ClO mais o oxigênio atmosférico. O que acontece aí? É que o ozônio, pela estruturação química dele, ele consegue fazer bloqueio de raios ultravioleta, né? Ele consegue, e outros raios também, ele consegue fazer um bloqueio. O efeito de filtro dele é muito melhor do que o do oxigênio. O oxigênio é muito importante para a nossa respiração, mas ele não tem essa função de formação de um anteparo, né, de proteção. Então, mais raios entram, maior é o aquecimento. Tudo bem? E aí, caso seja perguntado para vocês, da série Macetes Idiotas do Kanashiro, né, com qual desses três ocorre a reação? É simples. Ele chega lá na atmosfera e aí o ozônio diz, vamos reagir, mas é cloro? Vamos reagir, tá bom? Então não esquece mais, o ozônio vai reagir com o cloro da molécula. Beleza, moçada? Seguindo, biodigestores, tá? Esse aqui é mais uma, vamos dizer assim, mais uma solução que foi encontrada para diminuir o problema com os gases do tipo metano, principalmente, que vem das fezes e dejetos da criação animal, certo? Hoje em dia tem-se, então, essa gestão, né, dos dejetos para que vá para essas câmaras e essas câmaras vão produzir o gás. Esse gás, gente, dependendo do nível de gestão da propriedade, ele é utilizado na própria propriedade. Havia algumas granjas, né, de suínos que usam o gás para promover o aquecimento de leitões, né, os filhotinhos durante a madrugada. Às vezes você tem morte por frio, eles usam o gás para isso. E aí, em algumas situações, eu havia falado do biodiesel, né? O biodiesel ele é fabricado da gordura animal também. Então, alguns frigoríficos que estavam tendo problema com a graxaria, o que é a graxaria? A graxaria é a parte de gordura que não é aproveitada no processo industrial. Isso virava, eles não tinham destinação para isso. Então, esse material vira agora biodiesel dentro dos frigoríficos, né, em usinas agregadas aos frigoríficos. E quando a propriedade não tem o que fazer com o metano, o que eles fazem? Eles queimam. Por isso eu coloquei esse fogo aqui, ó. Em algumas situações você tem uma torre de queima do metano. Mas, professor, aí está liberando, né? Está queimando do mesmo jeito. Sim, mas quando queima, libera CO2, né? Ou monóxido de carbono, principalmente o monóxido inicialmente.
E aí esses gases são 21 vezes menos, tem 21 vezes menor potencial de aquecimento. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma colocação? Eu acho que era isso aqui que eu tinha para falar para vocês sobre, né, o aquecimento global. Não sei, nós vamos abrir para questões. Se abrir, estou à disposição. Ok? Vou passar para a Isabela de novo. Comanda Bom, muito obrigada, professor. Vocês viram, gente, que o professor Wilson Kanashiro, ele tem um canal no YouTube, que é o Biologia. Lá no Instagram, quando eu coloquei o folder, eu coloquei também o site dele, tá? E o seu canal no YouTube também chama, né? Biologia, não chama? Biologia, isso mesmo, até esqueci de falar, é verdade, gente. É material que eu estou disponibilizando para preparação, tá? De Enem, vestibulares, tá? Então tem um canal de videoaulas e tem um material escrito. O site está em construção, algumas coisas vocês ainda não vão encontrar, mas a gente está trabalhando. Beleza? Tem vários vídeos lá, gente. Depois sigam ele e acessem o site dele também. Queria só comentar com vocês que tem uma aluna que está assistindo também, que é a Nívia, que ela passou para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Biologia também. É aluna do 3º ano lá do Cândido, está assistindo a gente aqui. A Nanu também está assistindo a gente, pegou o finalzinho da aula, Nanu, mas chegou, certo? Bom, eu gostaria de agradecer bastante a presença de vocês, então, né, dos professores. Também agradecer a presença dos nossos alunos e dos professores que estão com a gente toda semana, né? A Renata hoje veio prestigiar, a Nanu está com a gente toda semana, a Janaína, a Paula também, os alunos do cursinho, os alunos do fundamental, os ex-alunos também. Tem aluno aqui que eu acho que é do Provest, tem aluno do Vest Plus também. Então, a Paty, acho que ela saiu, mas a Paty estava assistindo a gente lá do México. Não sei se ela está aí ainda. Então, até gente internacional assistindo o na quarentena, certo? Gostaria, então, de agradecer de novo. Não esqueçam de marcar a gente, tirar foto, que eu compartilho lá depois, lá no Instagram da Biologia. A Melissa, ela assistiu a aula inteira também, Cachorra Nerd. E eu queria convidar vocês para assistirem semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a origem da vida. E a gente vai misturar biologia com filosofia. A nossa convidada da semana que vem, uma das convidadas da semana que vem é a professora Paula, que está assistindo a gente, que está aqui com a gente toda semana. E semana que vem, ela que vai participar dando a aula também, certo? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar com os professores? Eu vou pedir os slides depois, tá, gente? Eu estou gravando a aula, eu vou disponibilizar ela no YouTube também. Se o pessoal que teve problema com a internet, teve bastante gente que teve problema com a internet, acabou caindo também, certo? E só uma coisa que a Ana Paula falou, que ela falou do monóxido de carbono, gente. O monóxido de carbono, ele se liga com a nossa hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio, e ele faz uma ligação tão estável que depois o oxigênio não consegue se ligar com ela de novo. Aí as pessoas, elas acabam morrendo asfixiadas porque sem oxigênio elas não conseguem produzir energia, né? Então, só para comentar isso que a professora Ana Paula tinha falado, não quis atrapalhar ela na hora. Então, muitas vezes a gente vê nos filmes as pessoas se suicidando, né? Com o escapamento do carro ligado, com mangueira, com a garagem fechada, né? Bom, gente, então eu espero vocês semana que vem no horário normal, tá? Oi? Só uma complementação rápida nessa fala sua, porque aqui é a região, a nossa região é propensa a isso, gente. Aqueles armazéns de soja, tá? Muito cuidado, porque aquela soja ainda tem tecido vivo ali respirando. Então, ele cria atmosferas também saturadas de CO2. Então, às vezes, quem tem aí a família que tem fazenda, tudo, muito cuidado com esse ambiente de estocagem, né? É material vivo, ele está respirando ainda. Então, é comum a atmosfera ficar saturada de CO2. Beleza? É um risco. Gente,